acho que há várias formas para chegar a Roma, de barco, de avião, de bicicleta, a pé, de carro. Eu acredito nas minhas, felizmente muitas delas, ou quase todas, baseadas e fundamentadas naquilo que o meu contacto com a periodização tática me deu desde o início, e o meu início foi com o meu primeiro, ainda nem era treinador e nem pensava, quer dizer, já pensava ser, minto, por isso é que eu fui buscar, quando eu estou em Setúbal, e a acabar de jogar futsal e já era assim meio treinador adjunto do treinador que estava lá, e a ler a tese do Carlos Carvalhal, do Recuperar Treinando o Teu Jogo, mais ou menos assim, e o Carlos Carvalhal nesse momento vai treinar o Vitória de Setúbal. Portanto, estou eu no futsal do Vitória de Setúbal a ler o livro dele, a tese dele, e um sinal de Deus colocou o Carlos Carvalhal a treinar o Vitória de Setúbal, e eu disse, epá, eu não vou perder esta oportunidade. Imediatamente vou, quando o Carlos chegou, disse, Mister, olha, eu estou aqui a ler a sua tese e tal, e pá, eu gostava que me deixasse assistir aos treinos, eu sou aqui do clube. Disse, pá, os treinos que tu quiseres. E foi quando esse foi o primeiro momento em que eu juntei a teoria à prática, porque havia ali coisas da teoria que ainda me faziam alguma espécie, que eu não entendia tão bem. Então, quando eu comecei a ver os treinos do Carlos, ali no banco de suplentes, com o Quinito ao meu lado, o grande Quinito ao meu lado, a ver histórias de futebol extraordinárias, e, e depois, no final do treino, ter a possibilidade de perguntar ao Carlos tudo aquilo e ao Rifa, tudo aquilo que eu tinha de dúvidas, e foi um ano em que eu assisti os treinos todos no Vitória de Setúbal, praticamente os jogos todos, em que eu percebi, esse foi o meu primeiro contacto com a periodização tática, e em que eu percebi e dizia, e agora, ainda voltando um bocadinho mais atrás, eu peço desculpa, mas isto é com as cerejas e a gente vai encadeando as conversas, mas para perceber a lógica das coisas. Eu, quando jogava, não joguei até aos 16 anos, em 86, eu estava no Vitória de Setúbal, nas camadas jovens, e quando eu passo para os júniores, naquele tempo, em 86, os treinos passaram a ser ao mesmo tempo que a escola de manhã. Então os meus pais não me deram a mínima hipótese, eu sou canhoto, até tinha algum jeito, eu acho que podia ter dado um jogador mais ou menos, e os meus pais disseram, vai estudar, vai estudar, vai estudar, e não vai jogar futebol, esquece, vais ter uma carreira e não sei o quê, e eu não tive, naquele tempo, tive que deixar e não joguei. E depois fui para o futsal, e tive muito, ia jogar em equipes de bairro, sem ser a esse nível, e depois fui para o futsal, onde eu depois voltei ao Vitória de Setúbal, e tive vários anos a jogar futsal. E eu dizia sempre aos meus treinadores, e isto, reparem, estamos a falar em, sei lá, 89, 88, 18, 19 anos, e quando a gente começava a fazer no pavilhão aqueles aquecimentos, vá, agora 15 minutos a correr à volta do campo para aquecermos, e aquilo dava-me uma raiva, aquilo dava-me uma coisa, e eu dizia assim, mas o que é que... porque depois era assim, a gente tinha 1 hora e meia de pavilhão alugado para treinarmos alugado. Depois vinham outras modalidades. Eu dizia assim, pá, mas a gente está a desperdiçar aqui 15, 20 minutos do treino em que podíamos estar a aprender o jogo e a jogar, a correr à volta do campo para aquecer. Mas a gente não tem outra forma de aquecer. E lá eu ia para cima dos meus treinadores. E os meus treinadores, pá, faz o que te mando e está calado e não sei o quê. E isto parecendo que não, quando a gente ouvia aquela frase do Mourinho, que se tu queres aprender a tocar piano, senta-te e pratica e não corras à volta dele. Eu nem sequer imaginava essa frase do Mourinho, não é, como é óbvio. Isto era, já digo, 88, 89. Aquilo já me fazia muita confusão. E é então quando eu tenho o contacto com a priorização tática e digo assim, afinal, tu há uns anos atrás até tinhas alguma razão na forma em como tu podes aproveitar todos os minutos do teu treino, ensinando o jogo e praticando o jogo, e juntando tudo aquilo que são os fatores de rendimento. E, portanto,